brasileiro. Nessa 29ª rodada, Flamengo 3, Palmeiras 2 ontem no Maracanã, um jogo bem interessante. A gente tinha aquele receio de que a arbitragem não fosse um dos temas principais, mas eu acho que hoje no futebol brasileiro isso acaba sendo um sonho muito distante, né, Luana? Acho que, enfim, acabou sendo, a gente vai acompanhar as entrevistas coletivas também de Felipe Luiz e de Abel Ferreira, acabou sendo tema novamente, mas foi uma grande vitória do Flamengo. Eu acho que dá para colocar assim, o Flamengo soube aproveitar as chances que o Palmeiras cedeu também. O Palmeiras começou bem, fez um bom primeiro tempo no Maracanã, um jogo que gerava expectativa até para saber como o Palmeiras se portaria fora de casa, mas o Flamengo foi letal. Quando você tem Arrascaeta e Pedro num time, esse tipo de chance você não pode ceder num confronto direto. Não dá para bobear, né? Bom, assim, acho que dá para fazer, nestes casos, análises separadas. A gente consegue falar que a arbitragem foi ruim e que sim, o Palmeiras foi prejudicado no início da partida, como a gente também falou, não sei vocês, mas eu vou falar por mim, como eu falei quando o Palmeiras foi beneficiado contra o São Paulo, uma análise não anula a outra, mas a gente precisa falar também do jogo. O início do Palmeiras é muito forte. O Palmeiras hoje é um time que marca muito melhor pressão do que em bloco baixo. A gente viu durante muito tempo o Palmeiras sendo o time da transição, marcando lá atrás e saindo nesse contra-ataque. Hoje não. O Palmeiras marca lá em cima por encaixe, consegue recuperar essas bolas de uma forma muito rápida. Tem jogadores muito técnicos, tem o Andréas e o Felipe Anderson hoje. Esse Palmeiras consegue construir com muita facilidade. E tem o Flaco Lopes e o Vitor Roque em grande fase. Isso está fora de questão. Então, o Flamengo encontrou muita dificuldade para sair com a bola por baixo durante o início do jogo. Não à toa, se a gente volta aí no tempo, vê os melhores momentos, volta para o início da transmissão, a gente tem um Palmeiras acumulando escanteio. Que é justamente assim que também o Palmeiras chega ali na frente para chegar na situação do pênalti. Que sim, o Gustavo Gomes é empurrado, na minha opinião. Sei que tem gente que acha que não foi, na minha opinião. Ele é empurrado, deveria ser pênalti. Agora, por conta da narrativa que se construiu durante toda a semana, porque assim, a gente vive semanalmente a roleta russa da arbitragem. Então, uma semana você vai ser beneficiado, outra semana você vai ser prejudicado. Acontece com vários times. Só que por conta do que aconteceu, o Palmeiras ser um time hoje a ser batido na liderança do campeonato, o que aconteceu no jogo do São Paulo, que também foi muito feio, também foi escandaloso, criou-se a narrativa de que o Palmeiras era o time mais beneficiado, que o Palmeiras comprou o campeonato, que precisava ser investigado. Isso tudo contribuiu para, nessa partida, no início do jogo, na minha opinião, o Wilton Pereira ficar um pouco com receio de dar aquele pênalti, porque ele, em tese, comprometeria o início da partida. E que, para mim, é um absurdo. Porque, assim, depois que isso acontecesse, o pênalti entrando ou não, ambos os times tinham capacidade técnica de fazer mais gols, como aconteceu depois. Esse é um ponto. A partir daí, o Palmeiras leva o gol numa falha, então faz essa pressão que estava fazendo na saída de bola, o espaço que sobrava para o Flamengo era sair com a bola longa. O Aníbal Pereira, que era o jogador que estava sobrando, não estava marcando ninguém no meio-campo, era ele que deveria ter cortado a bola do Rossi, a bola longa. E aí não tem como. O Pedro, para mim, ele é o jogador que faz o melhor pivô do Brasil, indiscutivelmente. O Bruno Fux nem viu o giro dele, assim, nem deu tempo dele ver, porque o Pedro é muito rápido. E o Arrascaeta, obviamente, já confiando ali no seu companheiro, já sabendo como é o funcionamento, sai nessa oportunidade e acaba fazendo o gol. E a partir daí, o jogo se desenha da seguinte forma para mim. O Palmeiras se recupera mentalmente, ele consegue igualar de novo, o jogo fica equilibrado, o Flamengo consegue segue não encontrando oportunidades, sobretudo porque o Palmeiras mata esse meio-campo do Flamengo. A gente vê o Jorginho, em muitos casos, voltando para fazer a saída de 3, que não é geralmente o que ele faz, porque ele fica mais adiantado para conseguir contribuir nessa construção. E ele volta para fazer essa saída porque o Andréas Pereira está fazendo uma marcação individual, né? Ele não conseguia pegar na bola. E ele volta para tentar gerar os espaços ali, e o Palmeiras erra mais 2 vezes. O Palmeiras não é o tipo de time que comete erro assim defensivo com tanta frequência. E cometeu nessa situação desse jogo, e que eu acho que isso, obviamente, leva a nossa análise para esses 2 cenários. Um é a arbitragem, sim, falamos, acho que tiveram erros de arbitragem, acho que tem muitas coisas questionáveis para a gente discutir. Outra coisa o Flamengo foi superior e mais efetivo na sua estratégia. No segundo tempo, entregou a bola para o Palmeiras e falou: meu amigo, eu não preciso mais disso aqui, eu já tenho o resultado, fechou a defesa ali, ficou compacta, não sofreu perigo. Então, assim, num duelo de gigantes, na estratégia do Flamengo, ele foi perfeito, impecável, saiu com resultado e está agora ali junto com o Palmeiras na liderança, né? Acho que a Luana é perfeita nessa questão das 2 análises, né, Ramon? Porque a gente tem um cenário que a gente já vinha falando aqui ao longo da semana, inclusive na sexta-feira a gente criticou aqui a nota oficial do Flamengo em relação ao antidoping, porque é algo que todos os clubes estão acostumados, é assim que funciona. Inclusive o Palmeiras também teve a tática, que parecia mais uma manobra para tentar trazer esse clima
de certa forma, tentar influenciar os bastidores fora do campo para a partida. E foi algo que a gente foi falando ao longo da semana e que, infelizmente, não consigo imaginar esse cenário mudando para nenhum clube. É porque nesse contexto, nessa semana, era o Flamengo nesse jogo antes da partida contra o Palmeiras, por tudo que a Luana já falou. Mas pode ser que na semana que vem seja diferente, seja outro clube. E eu acho que esse é o pior do cenário, porque a gente não vê nenhum ator do futebol brasileiro, sejam jogadores, dirigentes, principalmente dirigentes, treinadores, agindo com a intenção de fato, melhorar a arbitragem que a gente tem no campeonato. Todo mundo só age para melhorar a si mesmo. No dia que eu sou beneficiado, a arbitragem foi bem. E eu não vejo o lance. No dia que eu sou prejudicado, não vi o lance. Exato. No dia que eu sou prejudicado, eu vou para a coletiva, vou questionar a qualidade da arbitragem. Então, no fundo, o que a gente vê é sempre, né, como tem o ditado brasileiro, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, se beneficiou a mim, tudo bem. Se não beneficiou, aí a arbitragem não serve. É uma narrativa que tá chata, é uma narrativa cansativa que tá demais. sendo muleta, desculpa para se não ganhar o que se projetou, o que se planejou no início do ano. Ah, não ganhei porque me roubaram. A palavra é essa que estão usando. Os gestos que estão sendo feitos é de roubo. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Jogador, dirigente, técnico, tem que se colocar no lugar. Erros estão acontecendo. Ora você vai ser beneficiado, ora você vai sofrer punição, porque a arbitragem do Brasil hoje não é boa. Então essa questão de querer ficar jogando para a torcida, é isso que está acontecendo? Tá chato, gente. E esse clima não vai Todo melhorar, né? O mundo tá árbitro não vai chato. melhorar com esse tipo de pressão. Repito, dirigentes, técnicos e jogadores principalmente. Que também ninguém aguenta mais, né? Todo jogo tem um erro de arbitragem, todo jogo tem uma situação, seja contra, seja favorável. Tá difícil, né, a arbitragem aqui no futebol brasileiro. Realmente fica muito complicado. Agora, é lógico, os dirigentes acabam, né, usando ali o tempo que tem para falar como uma forma de defesa, porque eles vão até a CBF, faz relatório, mostra vídeo e nada muda. No jogo seguinte o árbitro tá apitando de novo. Então a única forma que os caras têm é se manifestar aonde eles podem, né, e se sentem à vontade para fazer isso, que é publicamente. Gente, às vezes acontece um lance que o Bandeira, às vezes, confunde um lateral, enfim, um lance que é difícil de dar. Meu Deus, um lateral vira uma coisa absurda. Parece que, meu Deus, o que está acontecendo com o nosso futebol? Temos que parar, repito, é uma narrativa que vai, no final do ano, vir como desculpa para quem não ganhar. Só um vai ganhar. Gente, todo mundo sai do jogo dizendo que foi roubado. Todos saem do jogo. Então, o campeonato vão ter 20 campeões. E o seu adversário é o mais beneficiado. Exatamente, tá chato, a gente tem que uma parar. grande muleta. Realmente, eu tô com a Luana, foi pênalti para mim. Sim. Porque o Jorginho, ele em momento nenhum vai disputar a bola. Ah, o empurrão não deslocou tanto o Gustavo Gomes. Beleza, podemos até discutir. Mas, olha lá, em nenhum momento o Jorginho busca a bola. Se tem uma troca ali, se você está ombro a ombro com o seu adversário, tentando cabecear a bola, e tem um empurrão dos dois, futebol, contato físico, é briga por espaço. Aí não tem briga por espaço. É um empurrão que atrapalha o cabeceio. Desloca, né? Não sei se seria gol, não sei se a bola chegaria no gol, se a bola subiria, bateria na trave, mas enfim, desloca o Gustavo Gomes. E isso, para mim, é pênalti. Não, e só para pontuar que não deve ser levado em conta em que momento do jogo isso aconteceu. A regra não diz nada sobre isso. Com 10 segundos exatamente. Ou com 62 no último lance do jogo. do segundo tempo. O pênalti é pênalti em qualquer momento do 0-0. jogo, para qualquer lado. E eu acho que é muito isso. A gente tem que falar dos erros de arbitragem. Faz parte do debate. Acho que a questão da narrativa que vira uma ladainha mesmo. Acho que é algo que todo mundo está batendo nessa tecla e muitas vezes deixa de lado para falar do jogo. Porque ninguém quer melhorar, entende? Exato. Você não vê Os clubes se unindo. Exato. Temos um problema. Vamos solucionar? Ninguém quer saber. Quer solucionar o dele, os outros 19, né? Se fosse todo mundo querendo solucionar, todo mundo fala da arbitragem porque está todo mundo tentando melhorá-la, mas não, todo mundo só quer ser favorecido, né? Não, e os grandes exemplos, a gente vai mostrar, inclusive, as falas do Abel Ferreira e do Felipe Luiz. O Abel, a gente vai lembrar, no jogo contra o São Paulo, ele relativiza, né, o erro da arbitragem, que foi favorável ao Palmeiras. Ele não fala no tom que ele fala quando o erro é contrário a ele. E o Felipe Luiz, dessa vez, também falou, né, sobre a arbitragem sem admitir que o Flamengo, em um lance, acabou sendo beneficiado. Vamos acompanhar, então, o que disseram os técnicos de Flamengo e Palmeiras. Do árbitro especificamente não vou falar, nem da atuação do árbitro. Os lances estão aí, todos nós vimos e cada um tira as suas ilações. Não sinto que nenhuma equipe foi prejudicada hoje pela arbitragem. E volto a referir, um adversário com muita qualidade, com grandes jogadores, muito bem treinada, a não precisar de fatores externos para jogar o seu futebol. Tivemos uma interferência
e onde nem meu pai pode assistir o treino, mas 3 pessoas assistiram, pessoas que a gente não conhece. Isso incomoda. Mas a única coisa que queremos é um campeonato limpo e justo e que ganhe o melhor. A atuação da arbitragem Não vou falar, já falei o suficiente, já fui expulso pelos árbitros. Agora estão aí as imagens todas e vocês façam o que quiserem. O Palmeiras for melhor no campo e vencer o campeonato, aplaudiremos, né? Mas que seja no campo. O Bruno é lançado ao chão. Aquilo, se fosse no basquete, era falta de atacante, mas isto não é basquete, é futebol, eu entendo. Mas tanto é o árbitro que decide. Portanto, o meu jogador está parado e pelo menos na imagem que eu vi, o Pedro acho que lhe dá um empurrão e tira vantagem. E o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime, uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia. Estou muito orgulhoso daquilo que a minha equipa fez, do primeiro ao último segundo. E dar os parabéns também ao Flamengo pela vitória. Para mim o Abel é o melhor. Os números não mentem, estão aí. 5 anos num clube talvez com uma das maiores pressões também para trabalhar do Brasil. E é muito difícil jogar contra o time dele. E o Flamengo é uma excelente equipa com um excelente treinador e não precisa de outras coisas, não precisa. O Flamengo é bom o suficiente para dividir o jogo com quem quer que seja aqui no Brasil. Está bem? Convenhamos, se tem alguém que não pode reclamar de arbitragem, é o Palmeiras. Então, para mim, justo o resultado. Aí quando eu falei aqui que acho que nenhum personagem, nenhum ator ali envolvido diretamente no futebol colabora para a melhora da arbitragem, acho que essas 2 últimas respostas de Abel e Felipe mostram quanto os técnicos também não contribuem, né? Porque isso da boca de um dirigente, porque, no geral, o nível dos nossos dirigentes são mais baixos, Se vier né? do dirigente... Porque a gente se acostumou, infelizmente. Eu não gosto, mas sim, tá. mas tem sido assim. Agora, quando os técnicos trazem isso para o próprio discurso, até porque você não sabe o dia de amanhã, né? Você não é um representante o Felipe do falando clube, me né? deu uma decepcionada. Sim. Porque é um técnico no primeiro ano de carreira como profissional e a gente torce para ter algo novo, algo diferente, não foi o caso. Porque a gente elogia muitas vezes. O Abel, a gente já teceu inúmeras críticas a várias falas dele muito problemáticas nas suas entrevistas. E essa, para mim, foi mais uma, né? Indiretamente, o Felipe foi mais direto. Mas o Abel quis dizer o mesmo, né? Que o Flamengo não precisa ser beneficiado porque consegue ganhar os jogos. E o Felipe fala que o Palmeiras não pode reclamar né, como se fosse o mais beneficiado. Mas confesso que me decepciona porque a gente elogia várias vezes a entrevista. Eu gosto muito das entrevistas do Felipe, que acho que ele responde muito sobre futebol. Perfeito. Mas aí entram no mesmo barco dos dirigentes. Aí eu ainda acrescento esse asterisco. Treinador de futebol não sabe o dia de amanhã. O dirigente pode até ser que ele fique num clube pro resto da vida. Mas a gente não sabe o que vai ser do futuro da carreira nem do Felipe, nem do Abel dentro do futebol brasileiro, inclusive. Né? Isso, a entrevista estava tão boa, um elogiando o outro. Realmente, o Flamengo mereceu vencer. Foi letal, a estratégia deu certo. Foi um jogo espetacular. Quando a gente vai falar da bola, só da bola. 22 jogadores de altíssimo nível, jogando futebol bonito, futebol intenso, físico, tático, técnico. Jogadores inteligentes. Vamos falar da bola. Realmente, o Flamengo mereceu. Como a Luana trouxe. 3 erros do Palmeiras. Contra o Flamengo, você não pode errar. Sim. Não pode. Não, como foi nesse outro erro que a gente está falando também, para mim, um dos erros mais grosseiros do campeonato, do pênalti não marcado no Morumbi. Assim como naquele jogo, o Palmeiras conseguiu fazer 3 gols também na partida. Muitas vezes a gente deixa de lado essa análise para falar de campo e bola, falar dos verdadeiros protagonistas, para ficar insistindo nesse assunto da arbitragem. Eu repito, a arbitragem merece críticas também. A gente está debatendo um lance que eu acho que os 4 aqui, né, nós discordamos do que o Wilton marcou. Sim. Eu acho que foi pênalti também a favor do Palmeiras. Mas isso não é o principal fator também. E os erros de arbitragem, vou dar uma notícia ruim para você, torcedor, que está acompanhando na área. Não vai acabar. Nunca vão acabar. Isso faz parte do futebol. Ah, mas o VAR... Não, o VAR reduziu. Até na Copa do Mundo a gente o VAR reclama da tirou, arbitragem. na minha visão, os erros ainda mais grosseiros. É o gol de mão, que não vai valer mais, é o impedimento de 2 metros. Isso está fora. Isso já é uma evolução do esporte. Mas a questão subjetiva, eu acho que ela vai seguir. O próprio Abel, né, no pênalti marcado pro Bragantino, na goleada do Palmeiras na rodada anterior, ele reclamou bastante e quis comparar com o lance da Copa do Mundo Sub-20, que não necessariamente eram parecidos. Né? Só o cruzamento e a posição na área.
Mas, mão do enfim, jogador estava para baixo. A gente sabe que a subjetividade também faz parte da arbitragem, né? Mas eu vou além do subjetivo. Enquanto a arbitragem que a gente tem não for profissional o suficiente para ter um critério bem estabelecido, as regras bem entendidas por todos que trabalham ali, quem está no VAR e quem está no campo, vai ficar muito difícil. Porque a gente vê uma coisa acontecendo num jogo e no jogo seguinte acontece a mesma coisa e a decisão em campo é diferente. Muito se discute sobre a questão, quando você pega os áudios do VAR, do lance do pênalti, que tem a falta no Vitor Roque, e que o VAR exclui, é um lance que é ali. Exatamente esse lance. Ele faz parte da construção da jogada e o VAR simplesmente exclui esse lance porque é um passe lateral. Mas não é exatamente esse passe que dá o início da jogada que se transforma num pênalti. Acho tudo muito complexo. Nessa questão sobre o envolvimento dos técnicos e o que eles falam ali na coletiva, eu até queria ir além, assim, porque aconteceu uma coisa que me impressionou muito depois desse jogo do Flamengo e Palmeiras, que é como o ecossistema todo do futebol, incluindo a gente, imprensa, tem contribuído para esse ambiente, tá? Porque tiveram 2 lances ali no jogo do Palmeiras. Um deles foi uma falta do Gustavo Gomes, que é também um empurrão no Arrascaeta, que acontece aos 11 minutos do jogo. O gol do Palmeiras sai aos 20. A discussão que ficou em torno disso foi, se vocês queriam o pênalti, né? Se vocês, palmeirenses, querem o pênalti em cima do Gustavo Gomes, por que não foi falta aqui, sendo que os dois lances são faltosos? E aí o que aconteceu na internet? Cortaram o lance com o momento do jogo ali, 11 minutos, né? Tiraram e jogaram que esse lance aconteceu exatamente no início da jogada que gera o gol do Palmeiras. A chamada fake news fizeram. E quando eu percebi, essa fake news estava encabeçando os debates. Sim. Jornalistas, pessoas que realmente assim, são capacitadas para informar e para discutir, estavam usando esse argumento que foi criado na internet, um argumento mentiroso, para tentar encontrar um argumento para aquela situação de que o gol deveria ser invalidado. E quando você volta na linha do tempo do jogo, não existe essa jogada, porque ela não foi a jogada que iniciou. Não é um absurdo isso que a gente está vivendo, gente? Porque isso é a primazia do jornalismo, apuração, né? Aí, quando a gente fala de torcida, de internet, e a gente traz para o jornalismo, aí não dá para acontecer. Não, aí acabou pra gente. Aí... Não, e só também para a gente falar mais de campo e bola e falar dos protagonistas verdadeiros, mesmo esse lance sendo um lance na intermediária, o padrão do Wilton foi não marcar o empurrão. Eu acho que o padrão está errado também. Mas engraçado, né? O padrão está errado, mas quando aconteceu aquele lance lá no jogo Flamengo e Fortaleza, que o Wesley foi empurrado, não existia toda essa repercussão, não existiu, né? Não tinha ninguém reclamando de padrões de arbitragem naquele lance, né? Não teve repercussão no dia seguinte, nem nada, por incrível que pareça. Inclusive, não foi marcado, né? Não aconteceu nada, acabou que o gol do Fortaleza acabou saindo desse lance. Agora, eu acho que foi pênalti, tá? Eu tô aqui achando, sinceramente, que foi pênalti. O Flamengo não tem nada a ver com isso. O árbitro que acabou, na minha opinião, se equivocando, mas ele adotou um padrão durante o jogo. E durante o jogo ele veio mantendo esse critério. Então eu acho que isso também tem que acabar sendo levado em consideração. Não estou justificando o lance, que na minha opinião foi pênalti. Deveria ter sido marcado. Mas que isso não ditaria, tá, o resultado final da partida. A gente estaríamos nos 10, 12 minutos do primeiro tempo. Daria tempo suficiente do Flamengo fazer um jogo, empatar e quem sabe virar o jogo. Tá? Então, assim, eu acho que está tendo um barulho muito grande, tá? Para algo que já vem acontecendo no futebol brasileiro constantemente em diversos jogos. Mas para uns, o barulho é imenso. Para outros, sequer você escuta um ruído. Dá para debater isso. O empurrão sem disputar a bola é falta, independentemente do lugar do campo. Acho que tem uma mínima coisa que eu gostaria de elogiar, acho que disso tudo, é que os 2 lances polêmicos tiveram o áudio divulgado do árbitro de vídeo pela CBF. Acho que essa transparência é fundamental, é o mínimo. Mas ela é fundamental porque até o jogo contra o São Paulo, a CBF só divulgava os áudios em lances que o árbitro de vídeo era utilizado. Ele chamava o árbitro de campo para rever os lances. E desde a reclamação do São Paulo, daquele jogo contra o Palmeiras,
passou a divulgar também dos lances e divulgou tanto do lance do pênalti, possível pênalti, né, que a gente considera que teria sido um pênalti no Gustavo Gomes, quanto o lance que gerou o pênalti convertido pelo Jorginho e que o Palmeiras reclama de 2 faltas, né, da do Vitor Roque e depois em cima do Fux. E aí tem essa interpretação que a gente, através do áudio, fica sabendo que para o árbitro de vídeo, para o Caio Max, aquele primeiro lance do Vitor Roque não faz parte da fase ofensiva. Então, tudo isso gera a nossa discussão, porque finalmente a gente tem um mínimo, repito, para mim é um mínimo, mas um pouquinho de transparência acho que já é um passo nessa discussão. Mas, enfim, para além de tudo isso, que infelizmente vai voltar em todas as rodadas, porque a gente vai continuar falando de problemas. Mas, enfim, temos outras questões, né, ali mais de esportivas para falar dessa partida. A Luana já destacou alguns pontos, né, desse bom jogo ali de estratégias entre os dois lados, entre Abel Ferreira e Felipe Luiz. Diniz é troca de passes. Daqui a pouquinho. Mais tarde aqui no troca de passes. E do Felipe Luiz, mas que é importante a gente ver também, né, como os dois treinadores tentaram, de certa forma, encontrar soluções ao longo da partida. E acho que a escalação inicial do Felipe Luiz é muito feliz quando ele faz a opção de ter Arrascaeta e Pedro nessa partida contra um Palmeiras que faz encaixes individuais. São dois jogadores sensacionais e que decidem jogos, né? Ainda mais jogos desse tamanho. Assim, falando do início do jogo, que a Luana trouxe também, que o Palmeiras foi muito bem, através do seu encaixe de marcação e estratégia do Abel, o Palmeiras colocou o Flamengo em dificuldade, coisa que eu não tinha visto na era Felipe Luiz. Um Flamengo com um bloco baixo, um Flamengo sem conseguir sair através dessa marcação do Andrés no Jorginho, que é o principal jogador que inicia essas jogadas, fazendo o Flamengo passar um aperto. O Palmeiras recuperava a bola e conseguia atacar o Flamengo. Por mais que não tivesse criado chances claras de gol, né, estourando no Rossi, mas colocou o Flamengo numa dificuldade, mesmo após o gol da Arrascaeta. Então, assim, para você ver o nível desse jogo técnico, do que ele poderia oferecer. E uma bola no corredor central, com um passe espetacular do Rossi, com um pivô espetacular do Pedro, com um passe, com uma arrancada. Pô, o Arrascaeta ele vai correndo em direção ao Carlos Miguel, olhando para ver o posicionamento de um goleiro de mais de 2 metros de altura. E consegue tirar com uma tranquilidade absurda. É isso que a gente tem que falar. O Pedro tanto se cobrava intensidade, que o GPS fala, que o Pedro não entrega. Olha esse bote que ele dá e olha o arranque dele de novo. Passando pelos pés do Arrascaeta também, um passe mais simples, né? Tendo em vista que era o Arrascaeta. Olha a intensidade. Claro que tem o erro individual do Aníbal, que eu vi muitas pessoas dizendo, o Pedro entrou no ponto cego. Gente, o jogador mesmo de cabeça baixa tem uma visão periférica de quem está vindo. Sim. Ele demorou, ele poderia ter, na hora que ele recebeu a bola, jogar para o lado direito. Ele tinha a possibilidade de acelerar o lance. Ele foi segurar, o Pedro veio e atropelou. Isso sim é bom falar. O nível desses jogadores, olha aí, ó, ele se lamentando porque ele sabe que foi um erro crucial para a partida. É isso que a gente tem que falar. Parar de ficar se muletando em árbitro, em bandeira, em VAR, em tudo e jogar futebol. Porque é isso que o nosso campeonato pede. E falando de bola, cara, foi um belíssimo jogo, na minha opinião. Não, e a gente vendo os gols, né? Eu fico até com uma certa pena do Carlos Miguel, que entrou para esse jogo, fazer o primeiro jogo dele com a camisa do Palmeiras, e eu acho que foram 3 chances que nenhum goleiro, né? Você não pode exigir de nenhum goleiro pegar essas 3 bolas. Um é um pênalti do Jorginho, que é um grande cobrador. E as outras 2 cara a cara, Arrascaeta e Pedro, 2 dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Enfim, não teve muito o que fazer o goleiro estreante do Palmeiras. Não dá nem muito pra gente analisar essa partida, né? O Everton segue fora, inclusive, para Libertadores. Meio de semana a gente tem as semifinais. Provavelmente o Carlos Miguel seguirá no gol do Palmeiras. Mas falando dessa dupla, né, Luana? Acho que ficou bem para trás esse debate se Arrascaeta e Pedro devem jogar juntos. Na minha visão, tecnicamente, esse debate nunca existiu. Eu acho que foi por conta de questão disciplinar do Pedro, e o Felipe Luiz, depois de algum tempo, explanou isso naquele período. Mas agora o Felipe Luiz mesmo está pedindo Pedro na seleção. Então, acho que nesse sentido, nesse quesito, está tudo resolvido. E falando de bola, tecnicamente, ele mostra o quão diferente ele é. A gente está falando de um jogador que teve lesões gravíssimas na carreira, e nessa temporada está voltando de uma delas. Então, acho que é bem significativo o que o Pedro está fazendo e vai ser muito importante para o Flamengo na reta final de Brasileiro e de Libertadores. O Pedro é um jogador incrível, sempre foi. E esse novo modo dele mais competitivo, por conta dessa busca pela titularidade, por tudo que aconteceu ali com o Felipe Luiz, torna ele um jogador, assim, inalcançável dentro das características dele. Quando a gente pensa não só em Flamengo, né, mas em seleção brasileira, eu acho que ontem foi uma das melhores partidas, assim, individualmente, por tudo que ele se dedicou dentro de campo, para além das contribuições ali para os gols, né? É um jogador, quando a gente pensa até em seleção brasileira, nessa busca pelo camisa 9, e a gente olha para o Pedro,
ele é o único centroavante que a gente tem com características específicas que não se comparam a nenhum outro jogador. Quando a gente pega os outros jogadores que estão disputando essa posição dentro da seleção, sejam eles os que estão jogando na Europa ou aqui no Brasil, eles conseguem se igualar em algumas características. Ou eles atacam o espaço, ou eles são camisas 9 que conseguem jogar como um camisa 10, saindo bastante da área, né, contribuindo para dar espaço para outro jogador atacar ali o espaço que sobra dentro da defesa. O Pedro não. O que ele faz sozinho com a bola, o que ele tem capacidade de fazer tecnicamente dentro da área, o pivô dele, que de novo, para mim, é o melhor do Brasil, eu acho que ninguém faz. Então o Pedro em alto nível, ele só tem a trazer coisas positivas, não só para o Flamengo, mas para o cenário brasileiro como um todo, tendo em vista que em 26 tem uma Copa do Mundo. E ele é um jogador diferenciado, o Ancelotti já disse isso em uma coletiva, então ele tem plena consciência disso. Mas olhando para esse jogo contra o Palmeiras, o desempenho do time do Flamengo, né? A gente exaltou aqui toda a estratégia do Palmeiras, que funcionou num primeiro tempo, que conseguiu reagir ali depois do 1-0. Mas quando você pensa até, por exemplo, o Flamengo perde o Léo Ortiz, que é um jogador extremamente importante na construção, que é um dos melhores zagueiros do Brasil, e você tem o Danilo fazendo a marcação do Vitor Roque. A partir do momento que o Danilo entrou, o Vitor Roque não encontrou mais espaço para conseguir criar a jogada. O Vitor Roque é hoje o jogador mais impressionante e perigoso do Palmeiras, e com a entrada do Danilo, que é um jogador que tinha falhado, que tem essa questão da confiança, é um jogador importante, experiente, mas que tinha essa questão de recuperar a confiança, ele entra, ele faz uma partida dessa, é impressionante. O Jorginho, apesar de ter encontrado dificuldade ali para a construção no primeiro tempo, tendo que voltar para fazer a saída de bola, ele foi um jogador que ele apareceu em todo o campo. E ele trouxe agora para o Flamengo essa questão de ser uma liderança de quem entende como chamar os jogadores para o jogo, de mostrar o valor daquele jogo, né? Sem contar a raça que o Jorginho entregou dentro de campo, foi brincadeira. O cara estava em todas as jogadas, dividindo todas e mostrando, né, muita vibração dentro de campo. Além de ser um jogador líder, muito técnico, também é um jogador que consegue entregar aquilo que o torcedor rubro-negro mais gosta, que é raça. Além de toda a contribuição técnica, de quem acompanhava o Jorginho em todo o seu tempo de Europa já sabia tudo que ele poderia fazer aqui dentro do Brasil, porque, na minha opinião, vai muito além de um jogador que pode te entregar números e estatísticas. É um trabalho até que silencioso, muitas vezes, né? O papel do cara que joga no meio-campo, o quanto ele pode contribuir. E ele ali, junto com o Pulgar, que é um homem de confiança também do Felipe Luiz, acho que fizeram uma ótima contribuição ontem. O time inteiro do Flamengo tem muito mérito nessa vitória, para além das falhas do Palmeiras. Uma coisa só para acrescentar o que a Luana falou, a sonora do Jorginho no intervalo me chama muita atenção. Que o Flamengo soube, o contexto foi esse, tá? Se eu fugir uma palavra ou outra, é porque minha memória ele falou assim, que o Flamengo soube se adaptar ao que o jogo pedia. Cara, isso é de uma leitura de jogo absurda. Eu tenho certeza que isso foi treinado e programado e puxado por ele durante o jogo. Gente, se a gente somar essa pressão e não conseguir sair, vamos segurar, que uma hora a gente vai sair. Se a gente sair uma hora, a gente vai chegar no gol. Cara, e acontece. Então, o Flamengo, por não ter conseguido ser o Flamengo inicialmente falando, pela pressão que fez o Palmeiras, conseguir se adaptar a esse tipo de jogo, cara, é um cenário, assim, é uma maturidade que esse time alcança absurda. E isso é porque tem jogadores experientes e inteligentes cognitivamente para conseguir executar essas ações dentro do campo. Eu ia chamar a atenção porque é uma semana muito importante para os dois clubes, para além do Campeonato Brasileiro. É claro que a disputa era uma disputa muito importante, principalmente para o Flamengo, porque era para tentar continuar ali colado no Palmeiras na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas ambos têm Libertadores pela frente nessa semana, na quarta e na quinta-feira, né? O Flamengo joga na decisões importantes pela Libertadores, Flamengo em casa, o Palmeiras jogando em Quito contra a LDU, Flamengo contra o Racing no Maracanã, e criou-se ali um certo problema para o Flamengo em relação ao Léo Ortiz, né? Os zagueiros são os jogadores que menos mexem, o Felipe Luiz, teve que entrar o Danilo, como a Luana falou, por conta dessa saída do Léo. A apuração dos nossos repórteres é de que há uma tentativa de uma recuperação em tempo recorde para que ele esteja à disposição para o jogo de quarta-feira, mas pode ser que não, e aí fica para o jogo de volta na Argentina, mas é um problema para o Felipe. E pensando do outro lado, né, olhando para o Palmeiras, o que dá para tirar desse jogo, tem algumas lições importantes também, para o Abel, alguns recados importantes, tiveram alguns erros individuais, mas acho que a Luana falou um ponto que me chama muita atenção, é um Palmeiras que joga de uma maneira muito diferente contra grandes times. A gente viu muitas vezes o Palmeiras ser esse time de transição, quando jogava contra times mais ofensivos, e hoje o Palmeiras se propõe a atacar igualmente, né? Hoje o Palmeiras, inclusive, marca pior em bloco baixo, se perde um pouco mais os encaixes, é verdade, do que quando marca pressão em cima. Até porque esses reforços que chegaram e até ajudaram a
trazer essa fase para o Vitor Roque e o Flaco Lopes, porque, obviamente, a partir do momento que você tem jogadores tão técnicos como são Felipe Anderson e Andréas Pereira, você ganha muito, né, em construção ali na frente. E para esse jogo especificamente contra o Flamengo, que teve a volta do Kelvin, que foi quem dá assistência no cruzamento ali para o gol do Vitor Roque, é um Palmeiras que consegue funcionar muito bem já recuperando a bola lá na frente. Então, tem esse aprendizado de saber que, assim, vale a pena fazer esse trabalho que tem sido feito e construído, porque o Palmeiras tem um péssimo aproveitamento contra times do G6, um aproveitamento em torno de 20%. Mas o jogo de ontem não está na conta do Abel. Então, a estratégia dele não foi uma estratégia feita de forma equivocada. Tanto que quando sai a escalação, a torcida do Palmeiras comemora na internet. Finalmente, o Abel faz o sonho da torcida do Palmeiras, a escalação ideal, incluindo o Bruno Fux, que falhou bastante no jogo. Ele entra no lugar do Murilo, por ter feito 2 gols nos últimos 2 jogos, mas pela contribuição que ele tem na saída de bola, pela bola longa que gerou várias oportunidades. Jogando melhor que o Murilo, realmente. Muito. Gerando muito. Acho muito fácil quando um jogador falha, chegar depois do jogo e falar, não era para ele estar ali, não é? Perfeito. É a análise mais fácil, né? Você já tem o resultado certinho, já sabe tudo que ele fez. Dinheiro de obra pronta, é o que mais tem. É o que mais tem. Inclusive, a Luana tocou nesse ponto desse retrospecto recente do Palmeiras, que já era algo que a gente falava em 2024, quanto os times desse pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. A gente tem os resultados do Palmeiras nesse campeonato para mostrar, e eu acho que isso gera, inclusive, um debate. A gente tem Palmeiras e Botafogo, inclusive a abertura do Campeonato Brasileiro, um 0-0 no Allianz Parque. O Palmeiras perdeu as 2 partidas que fez contra o Bahia por 1-0, perdeu as 2 contra o Flamengo, 2-0 no Allianz e 3-2 ontem no Maracanã. Foi derrotado pelo Cruzeiro no Mineirão, empatou com o Mirassol jogando em casa. Ainda vai enfrentar o Cruzeiro, inclusive na próxima rodada no Allianz Parque, o Mirassol fora de casa. O Mirassol que é um dos melhores mandantes desse campeonato. Ramon, eu acho que, claro, isso deve incomodar o torcedor de certa forma, porque são jogos grandes. Jogos diretos, né? Mas, por outro lado, também, eu acho mais natural, se um time que está brigando por título, ele tem qualidade, ele vai perder pontos justamente para essas equipes. O que eu não acho natural, por exemplo, e aí é para o debate, tá? Não sei se você concorda comigo. Quando a gente olha para um Cruzeiro que não perdeu para o Flamengo no campeonato, ainda não perdeu para o Palmeiras, venceu o único jogo que fez, mas deixou pontos no caminho contra o Sport em casa, Ceará, Santos. Eu acho mais... Claro, os jogos grandes, você espera muito do Palmeiras. Mas, por outro lado, eu acho mais normal você perder pontos em jogos desse tipo. Sim, é normal, mas você pensando num confronto, na briga direta pelo título, você tem que tirar ponto do seu adversário. E o Palmeiras não conseguiu nos 2 jogos com o Flamengo e perdeu os 2 jogos para o Bahia. Então, assim, claro, perder para o Bahia na Fonte Nova é normal, jogar contra o Bahia lá na Fonte Nova é muito complicado. Teve o contexto do campo, o campo não estava em boas condições. Concordo. Uma solução para isso, e é um debate, é um outro debate. Mas é isso, o Bené, na hora que você tem do vamos ver ali, de você tirar ponto do seu adversário que está brigando com você para ser campeão, o Palmeiras não conseguiu ainda. E isso deve estar incomodando o Abel de uma forma absurda. A única vitória a gente viu ali foi contra o Botafogo, né, jogando no Rio de Janeiro. Eu acho que tem esses dois pontos de vista, né? Eu ia fazer uma provocação mesmo, ora, não é esta a graça dos pontos corridos? Sim. Não é justamente exatamente essa dificuldade, né? De um campeonato muito longo, em que normalmente, por isso que dizem que o Brasileirão é tão difícil, né? Porque às vezes você vai perder ponto para os times da parte de baixo da tabela e nos confrontos diretos. No caso do Palmeiras, a gente tem até um número significativo, né? A gente mostrou os confrontos do G6, mas até na rivalidade com o Flamengo, que tem sido o grande adversário dos principais títulos, o Abel não venceu o Flamengo ainda, desde que assumiu o Palmeiras jogando no Maracanã. E esse é um tabu importante, pensando Desde que assumiu, não venceu no Brasileiro, inclusive, jogando em qualquer lugar. No Brasileirão, nem em casa, né? Mas se a gente olhar, jejum do Campeonato Brasileiro desde 2018. Vai além do Abel, antes do Abel. 10 anos no Maracanã. No Maracanã são 10 anos. O Palmeiras, se eu não me engano, vence em Brasília em 2016. E em 2017 a última vitória como um todo, mas aí o Palmeiras mandante no Allianz Parque, um 2-0 lá em 2017. A gente está vendo, então, os jogos aí, são 8 vitórias do Flamengo, 8 empates nesse recorte recente. Claro que tem esse incômodo, né? O próprio Gustavo Gomes foi perguntado sobre isso. No fim do jogo, acabou citando os outros jogos que o Palmeiras venceu. Os títulos, né? Exato. Ele fala. Claro que tem muito peso. Uma vitória na Supercopa e também na Libertadores. Mas tem isso. Inclusive, eu sou favorável que o confronto direto seja o primeiro critério de desempate. Você tem soltado Vamos debater isso aqui ao longo da semana com mais tempo. Revelação, você pode já ter jogado. Mas a graça dos pontos corridos é o quê? Ter mais vitórias. Não sei. Pô, vitória eu acho pior. E a regularidade do campeonato que conta. Pra mim é saldo. Eu já falei no ano passado. Direto. Eu não gosto muito do negócio de vitória. No ano passado a briga era entre Botafogo e Palmeiras. O Botafogo ganhou as 2. Pra mim isso credencia. O Flamengo e Palmeiras agora. O Flamengo ganhou as 2. Eu acho
que o primeiro, com o critério de desempate, tinha que ser o confronto direto. Enfim, Luana, sua visão sobre esses resultados ruins, né? Acho que como um todo esse aproveitamento do Palmeiras dá para dizer que é ruim contra times do G6. O Flamengo é uma pedra no sapato do Palmeiras, isso é provado em números, deve ser um incômodo sim para o Abel e vem a do Maracanã, já vem antes do Abel também. E eu imagino que a gente veja muito provavelmente na final da Libertadores ambos os times, se tudo der certo para os brasileiros, mas o caminho parece ser esse. Mas eu acho um privilégio a gente poder assistir dois times tão bons tecnicamente, que se reforçaram, que investiram. Dois times que, assim, quando a gente olha para o cenário brasileiro, em que a gente vê tanto problema de gestão, transfer ban, política, aquela coisa comendo os clubes por dentro, né? Acabando por diminuir até a capacidade de clubes tão grandes, com camisas tão pesadas. E a gente olha para um Flamengo e Palmeiras que se reconstruíram, que roeram osso, cada um da sua forma, cada um buscando os seus próprios caminhos, e que hoje chegam aqui no topo, há anos já em auge, disputando, o Palmeiras se reinventando da sua forma, né, tendo a base ali como a melhor forma de conseguir dinheiro para conseguir retroalimentar esse clube, e o Flamengo, enfim, que com muito dinheiro, com muita entrada, por conta do tamanho do clube, da torcida, de marketing, tudo, consegue sempre tornar esse elenco ainda mais forte. A gente acha que o Flamengo nunca pode ficar mais forte, fica mais forte, e a gente tem essa possibilidade de aproveitar um jogo como esse, como a gente viu. Até por isso, eu sempre a favor de... Podemos citar a arbitragem, mas vamos falar de como esse confronto é grandioso e pode ser grandioso também na Libertadores. Eu espero que seja esse o resultado final. Enfim, essa semana é uma semana de Libertadores. Teremos, claro, aqui no Tá Na Área, semana de Libertadores, sempre o nosso esquenta na quarta-feira, falando muito de Flamengo. E na quinta-feira também do Palmeiras, que vão entrar em campo pela Conmebol Libertadores nessa semana. Mas Então tá aí, meus amigos. O Flamengo que tem agora um jogo importante pela da Argentina. Parceiro, primeiro confronto da semifinal da Libertadores da América. O jogo vai acontecer no Maracanã nesta quarta-feira. E depois, no final de semana, no sábado, o Flamengo vai enfrentar o time do Fortaleza jogando lá. Tá? Então o Flamengo joga no Maraca e depois viaja, né, para Fortaleza para enfrentar os caras lá, na casa deles, tá? Então o Flamengo agora tendo que virar essa chave rapidamente, com muita moral, depois dessa boa vitória sobre o time do Palmeiras, para fazer um bom jogo contra o Racing e quem sabe, né, conseguir aí uma boa vitória para levar esse confronto para a Argentina com mais segurança, diferente do que aconteceu naquele último confronto contra o time do Estudiantes. Tô confiante no Mengão, tô confiante numa boa vitória do Flamengo nesta quarta-feira. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link deles se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!